Agora, então, nós vamos ao homem da TI, né? Alexei Bueno. Vamos lá. Muito bem, boa noite a todos. Então, a minha primeira experiência não foi provocada, eu não tinha o conhecimento da projeção astral. Eu já havia lido livros espíritas, teosóficos, ocultistas, mas não conhecia bem o fenômeno da projeção da consciência, né? E ocorreu quando eu tinha 19 anos para 20, lá em 1999, 2000, numa época que eu estava estudando para vestibular de informática, de sistema de informação, e recordando lá os assuntos e tudo mais. Eu nem estava pensando em projeção, na verdade, nem conhecia projeção astral, né? Sempre fui muito curioso com relação ao metafísico, à vida após a morte, né? A planos espirituais, mas não sempre tive muito medo de vivenciar, né? Se alguém falasse para mim, você vai ter uma projeção hoje, naquela época, né? Nossa, eu ia sair correndo, ia entrar em parafuso. Sempre tive muito medo naquela época. Eis que uma bela noite fui dormir e percebi que tinha algo diferente. Eu não conseguia apagar minha lucidez, né? Porque até então eu costumava deitar e acordar no outro dia. E senti lá que tinha alguma coisa diferente. Falei, poxa, nunca tive insônia, que estranho, né? E aí foi cada vez ficando mais estranho, né? Comecei a escutar o som intracraniano, né? Que eu vinha descobrir depois, que é o som do estado vibracional, como um chiado forte. Nunca tinha escutado esse som. E aí a gente consciente fica procurando explicações, né? Na época aqui no interior de São Paulo, havia muita charrete, né? Não sei se o pessoal conhece. E quando tinha construção, o pessoal carregava aqueles ferros e iam arrastando no asfalto, fazendo ruído alto. Foi o que associei. Falei, nossa, mas agora, meia-noite, 11 horas, né? E esse som de ruído foi aumentando, aumentando, a ponto de eu imaginar, só se a charrete estiver dentro do meu quarto aqui para fazer um ruído tão alto nessa altura, né? E aí, quando eu vejo, eu observo um armário que eu tenho lá na casa dos meus pais ainda, ao lado da minha cama, de um ponto de vista do teto. Não tinha como eu ver em cima do armário daquele ponto de vista. E aí eu pensei, morri, né? Saí, tô fora do corpo, morri, né? Isso, aquele som que eu não entendo o que estava acontecendo, e entrei em desespero. Tentei voltar, estava paralisado, né? Falei, não consigo mexer, não consigo chamar ninguém, um som que eu não entendo o que está acontecendo, me vendo fora do corpo. Foi assim, alguns segundos que parecem minutos, 15 minutos cada segundo, né, em comparação. E aí, tentando voltar aquela força, até que voltei para o corpo. Nisso o coração já estava disparado, e não teve lapso de consciência, né? Não teve como eu falar que foi um pesadelo, um sonho. Era a experiência fora do corpo, não tinha outra explicação, né? E na época ainda com pouca internet, né? Há 20 anos atrás. Então foi assim uma batalha um pouco diferente de hoje, né? Que o conhecimento está muito mais acessível. E eu lembro que eu pedi assim, nunca mais quero ter uma vivência dessa, passar por isso, porque é muito ruim. E, para minha surpresa, a partir daquele dia não parou mais. Comecei a fazer um diário projetivo, né? Tive essa ideia antes de saber que existiam pessoas que faziam diário. Comecei a anotar as minhas experiências e até ia compartilhar aqui a tela mostrando. Eu comecei a fazer 2 diários, né? Um a partir desse som do estado vibracional que eu saía do corpo. Outro quando eu já estava fora do corpo, em alguma atividade no plano astral, fazendo alguma coisa. Então eu comecei a fazer 2 arquivos de diário projetivo. E deixa eu só ver se eu consigo compartilhar, só por curiosidade aqui. Né? Então eu comecei a anotar o número aqui da experiência, né? Comecei a encontrar com espíritos, olha só, né?
fiz até o desenho, depois eu comecei a colocar a data. Falei, não, se é um diário, tem que ter a data, né? E foi embora muitas e muitas experiências, né? Totalizando aí 144 anotadas. Às vezes dava até preguiça de anotar, ficar anotando. Mas para vocês verem como que é essa questão, né? Eu acabei perdendo o medo de tanto repetir aquele estado vibracional, né? Ou perdi o medo, não tinha como. É como uma pessoa que tem medo de nadar, né? Você vai lá, entra na água um dia, vai de novo, vai outro dia, né? E muitas dessas experiências iniciais foram auxiliadas por amparadores, né? Depois eu vinha a me aprofundar no estudo, fazer curso com Wagner, com outras pessoas, ler livro e tal. Aí você já fica mais focado, mais técnico, né? Já sabe o que é aquela sensação. É um autoconhecimento também, né? Você conhece suas energias, como é que funciona, e aí facilita bastante. Mas o meu começo foi bem difícil por questão de medo, né? Tinha experiências assim que eu sentia uma presença no quarto, provavelmente um parador, né? Eu saía correndo do quarto, ia para a sala, acendia a luz. Foram muitas noites assim que foi difícil o começo, por desconhecer o assunto, né? Falta de acesso à informação e medo mesmo, né? O iniciante é fácil a gente falar aqui agora, todo mundo, né? Acordado, normal, mas 3 horas da madrugada, aquele estado vibracional, você não sabendo o que é aquilo, é diferente, né, para o iniciante, né? Então é algo que a gente tenta passar aqui, e provavelmente muitas pessoas têm essas experiências e interpreta como ruins, não que a experiência seja ruim, mas a forma dela ver, dela interpretar a experiência que a deixou, entre aspas, algo negativo, né? E depois 95% das experiências foram todas positivas e me trouxe muito conhecimento assim direto com a espiritualidade, justamente com o que eu tinha interesse antigamente, antes de ter essas experiências. Eu ia teosofia, plano astral, corpo astral, né? E ficava só na teoria. Depois eu pude ter o benefício aí de vivenciar, né? Uma coisa bem interessante que veio a complementar aquelas leituras iniciais. Então, essa foi a minha primeira experiência, um pouco assim, do meu ponto de vista da época, estressante, negativa, mas que depois se tornou algo muito positivo, né, que eu permaneço até hoje. Infelizmente, não com tanta frequência como naquela época. Isso é algo que a gente também depois a gente vai, poxa, era uma época tão boa, né? Às vezes eu não aproveitei quantas experiências eu interrompi no estado vibracional, né? Por questão de medo. Aí você fica recordando e com uma outra mente, né? Uma outra cabeça, uma outra experiência, você fica assim, com pesar de não ter aproveitado uma época que foi assim, que seria algo interessante de ter sido vivenciado, né? Então, são oportunidades que a gente tem, né? Então, mais ou menos essa é a primeira experiência que eu obtive.